Eletrofisiologia e contratilidade cardíaca. O coração é constituído basicamente por células miocárdicas ou contráteis, que são células que compõem as paredes dos átrios e ventrículos. Porém, além dessas células responsáveis pela contração e ejeção do sangue, existem no coração tipos especiais de células que são denominadas de células condutoras ou células especializadas. Este grupo de células representam células que podem gerar espontaneamente e conduzir potenciais de ação pelo músculo cardíaco. Assim, o coração não necessita da inervação para que os seus potenciais sejam gerados. Dentro do próprio coração, existem células condutoras especializadas que são capazes de gerar a ritmicidade da contração cardíaca. Assim, esses potenciais são gerados e são dissipados para as células contráteis, causando a contração e ejeção do sangue. O coração, dentro dele, apresenta células especializadas, sendo o primeiro tipo denominado de nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial está localizado junto à entrada das veias cavas superiores e inferiores no átrio direito. Ele representa o principal marcapasso do coração, gerando os potenciais rítmicos que causam a contração do músculo cardíaco. A partir do nodo sinoatrial, os potenciais de ação são disseminados para os átrios e direcionados para um segundo nodo, denominado nodo atrioventricular, localizado na junção entre átrios e ventrículos, no centro do coração. O nodo atrioventricular apresenta uma menor velocidade de condução do sinal elétrico, e este fato é importante, uma vez que causa um retardo na passagem do potencial de ação dos átrios para os ventrículos, promovendo a contração do átrio antes da contração ventricular, fenômeno este importante na ejeção do sangue. A partir do nodo atrioventricular, o potencial desce pela região central do ventrículo pelo feixe de His, de cada lado do ventrículo direito e esquerdo, e, a partir deste feixe de His, ocorre uma ramificação no sistema de Purkinje, fazendo com que o sinal elétrico se dissemine pelo músculo ventricular. O sangue penetra nos átrios direito e esquerdo simultaneamente, sendo no átrio direito, pelas veias cava superior e inferior, trazendo o sangue venoso proveniente da circulação sistêmica, e no átrio esquerdo, o sangue arterial recém-oxigenado vindo da circulação pulmonar cai no átrio esquerdo e o ciclo cardíaco se inicia. O enchimento do coração através dos átrios, como as válvulas atrioventriculares, tanto tricúspide quanto mitral, estão abertas, o sangue passa diretamente dos átrios para os ventrículos de forma passiva, ocorrendo o que nós chamamos então de enchimento ventricular passivo. Em um segundo momento, após o enchimento ventricular passivo, ocorre a contração atrial, fornecendo então o sangue adicional que possa ter ficado represado nos átrios para os ventrículos. Após a contração atrial, os ventrículos estão cheios de sangue e pode então iniciar a sua contração ventricular. No momento do início da contração ventricular, ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, de forma que o volume do ventrículo é mantido sem alteração, e ocorre então a contração ventricular isovolumétrica. Ao realizar a contração ventricular, ocorre então o fechamento das válvulas atrioventriculares, causando a primeira bulha cardíaca, e em seguida ocorre a ejeção do sangue, sendo que do ventrículo direito o sangue é impulsionado para a circulação pulmonar e do ventrículo esquerdo o sangue é impulsionado pela artéria aorta para a circulação sistêmica. Este fenômeno de ejeção, então, é promovido pela contração ventricular. O sangue, ao ser ejetado dos ventrículos para a circulação sistêmica e pulmonar, promove, então, agora a possibilidade do relaxamento ventricular isovolumétrico. O ventrículo, ao relaxar, promove
uma pressão negativa favorecendo o refluxo do sangue para os ventrículos. Porém, neste momento, ocorre o fechamento das válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, impedindo o refluxo do sangue destes vasos de volta aos ventrículos. E, portanto, o sangue se destina às suas estruturas de destino. Neste momento, acontece a segunda bulha, pelo fechamento das válvulas semilunares. Os potenciais de ação cardíacos são visualizados nas seguintes figuras. Inicialmente, na figura A, observamos o potencial de ação das fibras miocárdicas do ventrículo. Observem que este tipo de célula apresenta um potencial de ação diferenciado do potencial de ação do músculo esquelético, uma vez que ele apresenta um platô. Este platô é ocasionado principalmente pelo influxo de cálcio do meio extracelular por canais lentos, promovendo uma estabilização do potencial de ação, favorecendo o aumento do período refratário. Isso é um processo importante para impedir contrações sustentadas do músculo cardíaco. As células musculares do átrio apresentam um potencial de ação também semelhante, com a presença de platô. E a figura C representa o potencial de ação das células marca-passo. Observem que as células marca-passo apresentam um repouso instável, e este processo se dá por canais de vazamento de sódio que favorecem a entrada destes íons, levando o potencial em direção à positividade, atingindo o limiar de excitabilidade de forma rítmica, garantindo as contrações rítmicas também do coração. O platô, como mencionado anteriormente, é extremamente importante no músculo cardíaco, uma vez que o coração não pode apresentar contração muscular sustentada, denominada tetanização. Assim, o platô representa o meio que o organismo desenvolveu para garantir que o período refratário seja aumentado, impedindo somação de abalos musculares. Assim, o platô impede as contrações tetânicas do coração. O sistema nervoso autônomo apresenta a capacidade de modular a frequência cardíaca e a contratilidade, uma vez que, como foi mencionado, o coração não necessita do sistema nervoso para iniciar o seu processo contrátil, uma vez que as células marca-passo geram os potenciais de ação do coração. Porém, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, através de seus neurotransmissores, podem modular a atividade contrátil do coração para mais ou para menos, dependendo da situação em que o organismo se encontra. O sistema nervoso simpático tem como principal neurotransmissor a noradrenalina. E esta noradrenalina, ao se ligar a receptores beta-1 cardíacos, aumentam a entrada de sódio através de canais de vazamento, favorecendo o aumento da frequência cardíaca. Por atuar no mesmo receptor, ocorre também o aumento do influxo de cálcio e também um aumento da velocidade de condução pelo nó do átrio ventricular. Todas essas atividades aumentam a frequência cardíaca, a contratilidade e a velocidade de condução. Assim, dizemos que o sistema nervoso simpático tem efeito cronotrópico, inotrópico e dromotrópico positivos sobre o músculo cardíaco. O parasimpático apresenta ações opostas à do simpático. O neurotransmissor acetilcolina, se ligando em receptores muscarínicos do tipo 2, diminui o influxo de sódio e aumenta o efluxo de potássio, favorecendo com que ocorra uma diminuição da frequência cardíaca, diminuição do influxo de cálcio, causando diminuição da força de contração, efeitos estes denominados de efeito cronotrópico, inotrópico e dromotrópico negativo.